Olá, hoje nós voltamos a falar de um assunto que tem concentrado a atenção da gente, de todos nós, desde março de 2020, a pandemia da Covid-19. Praticamente 2 anos após a confirmação do primeiro caso no Brasil e o início das medidas para conter a disseminação do vírus, nós vivemos uma nova onda, com explosão de casos, com explosão da transmissão do vírus. Qual a expectativa para os próximos meses? O que nós aprendemos nesse tempo todo? Qual foi o aprendizado em 2 anos da pandemia? O que pode se esperar para os próximos meses, né? É tão importante a gente ouvir alguém como o secretário da Saúde nesse momento de volta às aulas, de adiamento de carnaval. Então, é com muito prazer que a gente recebe aqui, para essa conversa, o Dr. Jean Borichen, médico infectologista, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Jean, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Obrigado, Mona. Obrigado, Gustavo. É um prazer poder estar participando do Febraban News, trazendo os dados mais recentes, tirando dúvidas que, sem dúvida alguma, elas são cada vez mais crescentes. Até porque a gente já imaginava viver longe de Covid e, de repente, vem essa terceira onda para dizer, olha, espera aí, ainda estamos por aqui, a pandemia continua. É isso aí. Participa dessa conversa nosso colega Gustavo Pou, diretor adjunto de comunicação. Gustavo, seja bem-vindo. Acho muito importante sua participação aqui, porque realmente o quanto as dúvidas nos assolam. Então, a ideia é realmente tirar as dúvidas, né, Pou? Obrigado, Mona. Doutor Jean, muito obrigado também. A sua presença é fundamental aqui. Eu acho que todos, quem não tem dúvidas, não está ainda vivendo bem nesse país. Então, todos têm dúvidas. E eu queria já começar perguntando, para a gente começar a dar essa bola inicial, há uma questão óbvia. A gente achava, em dezembro, que a coisa estava indo para a reta final. As curvas mostravam quedas em geral, havia toda uma expectativa muito positiva em relação ao que viria em 2022, e em janeiro mudou tudo. Em janeiro você voltou a ter curvas recordes, você voltou a ter preocupações, problemas com testagem, problemas quer dizer, a vacinação continuou muito bem, obrigado, mas continuamos com muitas dúvidas. A pergunta primeira doutor, onde é que nós vamos parar com isso? Quer dizer, a gente está tendo agora um caso de Ômicron que dizia que ele não era tão letal, que era mais benigno, entre aspas. Só que a curva de mortes aumentou, os casos aumentaram. Como é que o governo de São Paulo vê isso? Como é que é a perspectiva do senhor em relação ao que vai acontecer em 2022? Sem dúvida, a realidade do mundo com vacina e do mundo sem vacina vai ser diferente. O mundo com vacina, que é o nosso mundo, especialmente o estado de São Paulo, em que eu tenho mais de 96% de população adulta vacinada com as 2 doses, quase 81% da população acima de 5 anos vacinadas com as 2 doses e com a perspectiva de vacinação hoje, só para se ter uma ideia, um dado que a gente acabou de tirar, mais de 1.254.000 crianças, são 33% da população pediátrica e eleita e elegível vacinada. Dessa forma, panorama para a Covid muda. Por que ele muda? Porque o que nós estamos vendo agora, frente a uma variante com alta transmissividade, nós chamamos isso tecnicamente de infectividade, que é o contato maior e transmissão maior de pessoa a pessoa, fez seguramente com que nós tivéssemos milhões de pessoas acometidas. E eu ouso dizer milhões, porque quantas foram aquelas pessoas que só tiveram o nariz entupido, uma dorzinha de garganta e sequer fizeram o teste e continuaram circulando? Basta nós vermos no nosso entorno. Seguramente nós temos dezenas de pessoas ao nosso entorno. Só que nós vivemos numa cidade, por exemplo, São Paulo, 12 milhões de habitantes, 46 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Portanto, seguramente tivemos milhões de pessoas. E qual foi o impacto disso no setor de saúde? Qual foi a internação?
Somando a UTI e somando a enfermaria, nós chegamos a 11.300 pessoas. 11.300 pessoas, sendo praticamente 3.300 pessoas dentro das unidades de terapia intensiva. Só para se ter uma analogia, na segunda onda, que foi uma onda também com uma transmissão muito alta, nós tivemos 13.150 pessoas internadas. Portanto, praticamente 10.000 pacientes a menos internados nas UTIs. Mas nós tínhamos mais de 30.000 pessoas internadas nas nossas unidades públicos, privados e filantrópicos. Então, sem dúvida alguma, a vacina impactou menos no nosso serviço de saúde, porque impactou na gravidade da doença. Passamos a ter pessoas com sintomas mais leves. E essa é a perspectiva de uma vacina, qualquer vacina, seja ela da gripe, seja ela da tuberculose, a própria BCG, ela tem como função diminuir o risco de morte e de formas graves. Então, ela acolheu muito bem. Isso faz com que nós estejamos saindo de uma variante Ômicron dizendo, ufa, foi para muitos e para a grande maioria uma gripezinha, sim, mas depois de uma ampla cobertura vacinal, especialmente feita no estado de São Paulo, que liderou esse processo e a celeridade de vacinação. Precisamos ampliar leitos de unidades de terapia intensiva e enfermarias? Precisamos. Na semana passada, aumentamos 700 leitos, especialmente em algumas regiões, mas a motivação foi que muitos leitos que tinham sido deslocados para outras doenças, remobilizados da Covid para outras doenças, precisaram ser recrutados novamente para a Covid. Então, dessa maneira, recrutamos 700 leitos, e hoje o que nós temos visto? Nós temos uma taxa de ocupação que já vem em queda, nós estávamos no estado de São Paulo com 71% de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, já estamos com 69%, e a Grande São Paulo ainda tem 75%, e ela tem, entre outros municípios, a própria capital. Então, dessa maneira, nós começamos já a perceber uma redução dos números de internação, especialmente nas enfermarias. 2/3 das internações têm acontecido nas enfermarias. E nós já temos praticamente 2 para o 3º dia com queda das internações em enfermaria, mostrando que essa grande onda não trouxe o estrago que teria, seguramente, se nós não tivéssemos a imunização. E eu falo, e faço sempre uma analogia, se essa Ômicron tivesse sido a primeira onda, nós teríamos tido uma mortalidade absurda, terrível. Então, viva a vacina. A vacina é a melhor forma de proteção, aliada, logicamente, a outras medidas sanitárias, como o número de máscaras. É óbvio que, perante um grande contingente de pessoas, os próprios laboratórios, eles deixaram de ter insumos na produção de testes. E, dessa maneira, não conseguimos fazer de uma forma programada para que todos testassem. Hoje, nós temos deixado esses testes, principalmente para aqueles que estão indo para as unidades de internação, aqueles que são internados, seja na enfermaria, seja na própria UTI, para que a gente possa, aí sim, estabelecer o diagnóstico. Doutor Jean, o senhor nos traz certamente ótimas notícias aí, com realmente esse aumento de leitos, queda da gravidade, sobretudo, né, da doença, para quem pega, mas como a gente comentou aqui, acho que são tantas dúvidas. Por exemplo, o senhor acabou de falar nos testes, né, e a gente está vivendo um momento crucial agora do retorno às aulas das crianças, né, muitos estados já estão, inclusive, adiando esse retorno às aulas, às classes. Como é que vai acontecer isso? Quer dizer, as crianças vão entrar, elas são, na maior parte, um contingente não vacinado, e vai estar em contato, né, vão trazer, talvez, a contaminação dos pais, ou
em contato com os professores, elas deveriam ser testadas antes de entrar em classe de aula. Quando se descobrir um caso, o que vai acontecer? A criança começou a tossir, sentiu dor de garganta, é mandada para a escola, a classe inteira é isolada. São dúvidas que os pais têm, bem como também vacinar, né? Que alguns pais não querem vacinar. Então, a gente gostaria de ouvi-lo sobre isso, e depois a gente continua naquela questão que o Paul colocou, né? Em que momento da pandemia nós estamos? Na subida, na descida, vem novas variantes, mas vamos começar pelas crianças e o retorno às aulas. Primeiro, que a realidade de São Paulo é uma realidade diferente, inclusive, do próprio país. Nós temos à disposição, além do imunizante da Pfizer, que vem em quantitativos muito baixos, vindos do próprio Ministério, nós temos as doses da Coronavac que foram liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E, dessa maneira, já conseguimos prosseguir na imunização. Nós temos, para se ter uma ideia, o alvo de 4.300.000 crianças. Dessas, 1.300.000 são crianças de 5 anos, 5 a 5 anos e 11 meses, e crianças com imunodeficiências. As demais consagram-se em mais 3 milhões de crianças, e temos, sim, a perspectiva de até dia 10, agora de fevereiro, portanto, hoje nós estamos no dia 1º, na próxima semana, já termos vacinado, pelo menos com a primeira dose, todas essas crianças. E, dessa maneira, poder estar imunizando. É importante lembrar que não é a vacinação que vai dizer se as pessoas podem retornar ou não às atividades escolares. E, dessa maneira, quem vai estabelecer isso são todos os cuidados que já são consagrados dentro dos ambientes escolares. Obrigatoriedade do uso de máscara, o face shield, principalmente para idades menores, de 0 a 3 anos, todos a distribuição de álcool gel, de dispensadores de álcool gel pela própria escola, dispensação, inclusive, de máscaras para aqueles que, eventualmente, não tenham a condição econômica de tê-los, e também a vacinação, que já estão vacinadas em 3ª dose, todos os profissionais da área da educação, sejam aqueles do corpo docente, sejam aqueles da área administrativa. Portanto, essas pessoas estão protegidas. Então, eu tenho um cenário de proteção. A orientação que é dada aos pais no sentido de não levarem os seus filhos em situações ou que tenham qualquer sintoma gripal leve, nariz entupido, uma dor de garganta, ou sintomas mais importantes, febre, diarreia. Então, essas pessoas são orientadas a que sequer levem essas crianças para a escola. Existe um programa que já foi definido pela Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Educação, para que esses rastreios, inclusive a gente vai liberar isso em diário oficial, nas próximas, talvez amanhã ou na quinta-feira, fazendo exatamente essas orientações de qual vai ser o contato, a conduta que será estabelecida para essas crianças que tenham eventualmente tido contato. Então, dessa maneira, nós estamos finalizando os nossos programas e aí sim estaremos trazendo quais serão as recomendações para que os pais possam segui-lo com toda tranquilidade. Mas, de toda forma, reforço que o cenário de vacinação, especialmente para São Paulo, é um adicional. E esse adicional nos dá a tranquilidade essa primeira dose, essas crianças estarão, sim, ali protegidas e imunizadas. Então, isso daí é algo extremamente importante para que a gente faça. Agora, o Gustavo fez uma colocação de que, e aí, virão novas variantes? Virão. Nós temos que entender que o mundo, 80% dele, mais de 80%, não tem a vacinação. Nós estamos criando locais, verdadeiras oportunidades de maior circulação do vírus e a adaptação dele em relação às pessoas. Aí surgem as variantes. As variantes
surgem como tentativa do vírus continuar viável. Só para ter uma ideia, quando nós olhávamos o SARS-CoV-2, que é da família do coronavírus, nós tivemos o SARS-CoV-1, que foi responsável por uma grande contaminação lá na China, pelo menos há uma década, e depois nós tivemos, há pelo menos uns 4 anos, a MERS, que era o SARS-CoV-2. Qual era a característica de uma e de outra? Uma tinha 20% de mortalidade e a outra 40% de mortalidade. Ora, se eu tenho 40% de pessoas que morrem em decorrência do Covid, por exemplo, naquele SARS-CoV-2, o vírus, ele não é um vírus que... ele mata o hospedeiro, que ele chama, porque um vírus, ele só vive se o hospedeiro estiver vivo. Então, como ele matava, ele não prosperou. Por isso que a gente já não viu SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 não existem mais. Quando nós encontramos agora o SARS-CoV-3, que é exatamente o coronavírus mutante que surge em Wuhan, ele vai se adaptando. Quanto menos ele matar e mais ele disseminar, a Ômicron foi a melhor forma que ela teve, pelo menos para nós, que ela transmitia muito mais e passou a ter um impacto de gravidade menor. Mas algumas pessoas tiveram formas graves, é verdade, mas na sua grande maioria não houve formas graves. Então é por isso que a vacina é importante, porque novas cepas adaptativas vão estar presentes. E cada vez mais que a população vacina e entra em contato com esses novos vírus, a gente faz o que nós chamamos de reforço, booster, ligados não só à vacina, como ao vírus circulante. Então, dessa maneira, mais e mais, com o passar das novas variantes, nós vamos ter sintomas ainda mais abrandados, menos sintomáticos, e aí é a vacina que vai continuar nos protegendo com reforços anuais. Doutor Jean, então, quer dizer, está surgindo agora notícias de uma variante nova, uma subvariante da Ômicron na Dinamarca, Estados Unidos, seria 1,8 mais contagiosa. Existe a possibilidade dessa situação de vir vírus mais graves? Não. É uma tendência agora sempre mais brandos e atenuando, para virar uma gripe futura? É isso mesmo? Esse vai ser o impacto para as regiões que tiverem vacinação efetiva. Entendo. Para regiões que não tiverem vacinação efetiva, se eu tenho uma maior transmissão, eu vou encontrar pessoas muito mais vulneráveis, pessoas que são mais sensíveis na sua saúde, debilitadas na sua saúde e que podem evoluir de forma grave. Da mesma forma que nós também vamos encontrar pessoas que não respondem à vacina. Nós temos as vacinas, elas respondem a 96% de eficácia, qualquer vacina. Nós temos 4% da população que não vai responder, mesmo para gripe. A gente via pessoas que tomavam a vacina da gripe e que pegaram gripe e tiveram formas graves. Fala, a vacina não funcionou. Não funcionou nela, especificamente por uma resposta ou não resposta individual dessa pessoa em relação à vacina. E daí, não adianta falar, então, para essa pessoa vamos dar 4 doses, 5 doses, talvez ela nem responda com 4, 5 ou 6, porque isso é uma questão orgânica do próprio organismo individual. Então, o senhor falou de 4 doses, 5 doses. Eu já tomei 3. Já sei que já tem a 4ª dose acontecendo por aí. A tendência é que daqui a alguns meses já a população normal, sem esses 4%, tome a 4ª dose, até o final do ano uma 5ª dose. A gente vai tomar sempre vacina agora, com 2 vezes por ano. Qual que é a perspectiva disso? A perspectiva é que a imunização completa, nós consideramos 2 doses. Com a Ômicron, a gente começou a discutir a questão da necessidade da 3ª dose, a dose que nós não chamamos de 3ª dose, mas a dose de reforço, até porque a Janssen é uma dose, corresponderiam a 2 de outros imunizantes. Então, ele seria uma dose de reforço. E a partir de então,
nós estamos dando uma quarta dose apenas para pacientes imunodeprimidos, transplantados de órgãos, esses sim mostraram uma necessidade de um reforço ainda maior. Eles estão dentro desses 4%. Os demais da população geral, a gente vai fazer uma outra dose de reforço anualmente. Agora, a pergunta é, quando anualmente? Nós acabamos de fazer agora essa dose de reforço, quer dizer, nós temos 16 milhões de pessoas que tomaram a dose de reforço, ainda precisamos continuar. Então, é claro que o tempo, o espaço, o hiato de tempo vai ser muito mais amplo para essa nova dose de reforço que deverá acontecer anualmente. Talvez ela sequer necessite ser dada esse ano, até porque nós já estaremos imunizando muitos esse ano. E muito possivelmente ela entre de forma conjunta no ano que vem com a vacina da gripe, por exemplo, para uma imunidade conjunta, tanto de gripe quanto de Covid, com reforços anuais. Era bem essa pergunta que eu ia fazer, e eu acho que vale a pena a gente continuar um pouco nela para elucidar as dúvidas, doutor Jean. Muita gente, meu caso, se vacinou com a terceira dose e um mês depois pegou, e olha que eu me cuido, hein, com máscara, tudo, peguei a Covid no início de janeiro, acho que 40 dias depois de tomar a terceira dose. Peguei fraco e tudo mais, mas peguei. E aí, quando é que eu devo me vacinar? Devo me vacinar primeiro contra a influenza, que estava aí ao mesmo tempo e continua aí, que essa aparentemente eu não peguei? Devo esperar a vacina da gripe, que normalmente era março, abril? Qual vai ser o timing dessa eventual quarta dose para todo mundo? Quem pegou a Covid um mês atrás, já está no momento que pode tomar qualquer outra vacina? Acho que a questão do timing é uma coisa que não está muito clara na cabeça das pessoas, né? E mesmo também, voltando em relação às crianças, elas devem tomar 3 doses? Por que elas devem tomar todas as doses da vacina? Por que isso é importante para a sociedade como um todo? Vamos lá. Tanto as crianças quanto os adolescentes têm a necessidade de tomar 2 doses de vacina. Por quê? Porque o sistema imunológico dessas crianças, eles respondem muito. Quanto mais precocemente você dá uma vacina, maior é a produção de anticorpos, maior é a proteção. E detalhe, não só ele produz mais anticorpos, quanto você dá 28 dias depois, no caso da Coronavac, e 8 semanas depois em relação à Pfizer, o meu título, a quantidade de anticorpos sobe e perdura por muito mais tempo. Então, para esse público, 2 doses. Para outros públicos acima de 18 anos, 3 doses. E essas pessoas vão fazer a utilização das suas doses. Vamos lá. Tive Covid, preciso tomar a terceira dose. Eu tenho que dar um intervalo de 15 dias se eu tiver um quadro muito leve, mas se preconiza que 30 dias seja um cenário ideal, para que eu tenha toda a tranquilidade de não ter sintoma nenhum. Então, eu aguardo e postergo para 30 dias a tomada dessa dose de reforço, essa terceira dose. Quando que virão outras doses para esse grupo acima de 18 anos, como você me pergunta? A quarta dose. Ainda nós não estabelecemos quarta dose. Estabelecemos quarta dose, como disse, para imunodeprimidos, imunossuprimidos, transplantados de medula óssea, transplantados de órgãos sólidos, fígado, rim. Essas pessoas precisam tomar a quarta dose. Deu para entender? Então, é isso que realmente nós temos como colocação. Com relação à influenza, o Instituto Butantan, que é o que produz mais de 80 milhões de doses da vacina da gripe, já associou. Todo ano, nós temos um sistema chamado Vigigripe. E junto com esses dados do Vigigripe, nós sabemos qual é o vírus circulante na última pandemia de gripe. E, ao mesmo tempo, recebemos informações através desse centro de monitorização, o que acontece
tanto no hemisfério norte quanto na Europa, para saber qual é o vírus mais prevalente, porque seguramente ele estará vindo para nós. E é o que acabou se identificando, o H3N2, mas numa variante que nós chamamos da Darwin. Até então, nós tínhamos o H3N2, que era exatamente a cepa Hong Kong, mas ela não está mais circulando. Quem está é a cepa Darwin. Por isso, ela foi colocada. Como que é feita a formulação das vacinas? Elas podem ser feitas de forma trivalente ou quadrivalente. Ou terem 2 tipos de influenza A, entre eles o H1N1, o H3N2, que pode ser da cepa Darwin, e o influenza B. Se for 3, só um tipo de influenza B. Se forem 4, eles colocam mais um, são 2 vírus de influenza B. Então, dessa forma, você está protegido contra os vírus que são muito mais prevalentes. O Butantan, nessa encomenda que foi feita pelo Ministério da Saúde, ele é trivalente e não quadri ou pentavalente, como é dado para laboratórios privados, especialmente a Sanofi Pasteur. Então, dessa maneira, a gente protege a nossa população contra os novos vírus. Quando que se começa a vacinar? A vacinação do vírus da gripe, ela normalmente começa no final de outubro, antes do inverno. Sempre foi assim. Por que sempre foi assim? Desde 2008, quando a gente começou a imunizar. Por uma razão. Ela tem como preferência deixar as pessoas preparadas para temperaturas mais baixas, onde elas se confinam mais, onde elas se aglomeram mais. Por isso, era feito dessa maneira. Nós estamos monitorando os casos de gripe que vêm em arrefecimento. À medida que eles vão reduzindo o número de casos, não existiria necessidade de antecipação da vacinação, mas estamos avaliando. Muito possivelmente será feito agora, no final de março, início de abril, quer dizer, antecipando em relação ao que nós faríamos. Exatamente porque nós tivemos uma grande circulação de pessoas, ainda temos pessoas vulneráveis, e proteger, imunizar essas pessoas é algo fundamental. Então, é dessa forma que a gente vai... Então, as vacinas já ficam prontas agora, no finalzinho de fevereiro, início de março. Finalzinho de março, início de abril, a gente já começa esse programa de vacinação. E começamos com quem? Dentro do programa de vacinação, são elegíveis aqueles públicos com maior risco de desenvolver formas graves e fatais. Quem são? Mulheres grávidas, lactentes, com aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, portadores de comorbidades, então problema no coração, problema no pulmão, diabetes, e assim vai, imunodeficiências, os indígenas, os quilombolas, profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, e pessoas que tenham risco, realmente, indígenas e quilombolas, não lembro se eu falei, mas também são pessoas que têm que estar, e aqueles privados de liberdade, né? Então, seja no sistema prisional ou em casas como a Fundação Casa, e que precisam, sim, receber pelo risco, se um tiver contaminado, de eu ter um pequeno surto local. Então, essas pessoas acabam sendo aqueles, e fora os idosos, sem dúvida alguma, os idosos, são essas pessoas elegíveis para a campanha de imunização. Mas é claro que o ideal para a campanha de vacinação de gripe, que todas as pessoas acima de 6 meses estejam imunizadas. E uma coisa que é interessante, e isso é muito importante para vacinar para gripe, quando a mulher está grávida e ela toma a vacina, qual é a vantagem disso? Ela não só está se protegendo, como ela está protegendo o bebezinho. Por quê? Porque os anticorpos, essas proteínas protetoras, são passadas pela placenta, pelo cordãozinho umbilical para o bebê. E ficam durante 6 meses. Lembra que a gente falou? A criança só vai poder tomar vacina a partir de 6 meses? Portanto, nesses 6 meses, ela tem os anticorpos da mãe protegendo
contra o risco de formas graves. Doutor Jean, eu queria mudar um pouco, voltando à Covid, fala-se muito de sequelas, e falava-se de sequelas quando os casos pareciam mais graves. Nesses novos casos de Ômicron, que os casos que tem menos internação, que tem menos enfermaria, vê se existem sequelas possíveis, há algum estudo sobre isso, algum efeito de sequelas, por exemplo, labirintite, problemas cognitivos. Como é que vocês veem isso? Olha, é claro que a gente viu um número de pacientes internados, a gente sempre achava que sequela só dava em pacientes graves. E a gente começou a perceber que não era só isso, não. Então, não era só para outras variantes, alteração do paladar, alteração do olfato, alterações muitas vezes, do ponto de vista neurológico, você usou uma questão muito interessante, tanto de dor de cabeça, vertigem decorrente de uma labirintite, que poderiam eventualmente ficar. Mas o que a gente percebeu com relação à variante Ômicron? Primeiro, que do ponto de vista pulmonar, a princípio, porque, veja bem, essa variante Ômicron, ela está circulando conosco de forma comunitária final de novembro e dezembro. Então, nós ainda não sentimos a real dimensão dela. As pessoas ainda não retornaram como retornaram para as outras, ou que tinham formas graves, fazendo componente pulmonar importante. E quando eu digo componente pulmonar, pela inflamação, com risco de fazer o que nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica. Por exemplo, o indivíduo com asma, um chiado no peito, decorrente, dando crises de asma, mas nunca tive isso, depois que eu tive Covid, passei a ter. Então, isso é uma coisa que outros vírus já faziam isso. Vírus sincicial respiratório fazia isso, alguns vírus, mesmo do resfriado comum, tinham o risco de fazer isso, mas algumas pessoas tiveram em relação ao próprio Covid. Então, manifestações neurológicas, manifestações pulmonares não foram incomuns, mas nós não temos esses relatos para a variante Ômicron. O que a gente observou, diferente do que a gente via, que as pessoas perduraram com sintomas respiratórios altos por um período maior. Então, o indivíduo tinha uma prostração, uma febre de 37,9, 38, falou, nossa, eu estou cansado, uma dor de garganta impressionante, moleza pelo corpo, e aí falou, olha, eu melhorei, mas o meu nariz continua entupido, eu ainda tenho dor de cabeça, isso perdura por um período de 12, 15 dias, mesmo que esse indivíduo já tenha retornado às suas atividades, porque outros sintomas respiratórios negativos e testes até negativos. Ou seja, o complicante que a gente tem visto agora são muito mais manifestações altas do que aqueles sintomas neurológicos ou sintomas, por exemplo, pulmonares. Doutor Jean, esses sintomas que o senhor está falando nas vias aéreas, né? Dor de garganta, coriza, um certo cansaço. Uma outra coisa que as pessoas não sabem é quando se deve fazer o teste. Eu estou com Covid, eu não estou com Covid. Tem dia certo para realmente você saber se você está positivo ou não? Isso é uma questão. Outra questão peguei Ômicron. Eu posso pegar Delta, aquela variante mais grave? Eu posso pegar Covid novamente? Estão falando desse remédio novo, essa pílula da Pfizer, Paxlovid, não sei o que o senhor acha sobre ela. Enfim, são essas mais algumas das dúvidas que a gente tem. O que a gente acaba entendendo é que o indivíduo, quando ele começa a apresentar os sintomas, antes dos sintomas, 2 dias antes, ele já tem a produção de vírus. E 3 dias depois, ele continua multiplicando, principalmente na garganta e no nariz. Então, a gente sempre falava assim, olha, não faz ainda o teste agora, porque a chance de você ter uma positividade é maior em 72 horas. Então, se postergava o teste em 72 horas. O que a gente tem percebido, que mesmo com carga viral baixa, hoje os testes são ultrassensíveis. Então, com isso, você consegue, de forma mais precoce, fazer. Por isso que a gente tem achado muito paciente sem sintoma, que está nos 2 dias antes com o vírus,
disseminando, mas sem sintomas. Então, seja o teste de antígeno, seja o teste de PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, você tem a possibilidade, sim, de poder fazer esse diagnóstico de uma forma muito mais rápida. É óbvio que o teste de antígeno, ele não tem, apesar de uma sensibilidade e especificidade alta, ele não é o gold standard. O gold standard acaba sendo o PCR. Então, vamos fazer uma suposição, que eu fiz o teste de antígeno, ele veio negativo, mas a minha família inteira está com Covid. Eu estou com dor de cabeça, febre, dor no corpo, nariz entupido. Aí eu falo, eu não tenho problema nenhum, para mim só eles. Não, eu vou ter que fazer o PCR. O PCR vai ter a possibilidade de uma acurácia maior. Então, é importante isso. Nós tivemos, por coincidência, um paciente que teve a família inteira no seu entorno positiva para a Covid. Ele fez 3 testes de antígeno negativo. É claro que essa é a grande discussão, principalmente hoje, por esses autotestes. Como foi feito, se foi feito só superficial, aprofundou um pouquinho mais o cotonete para aumentar a chance de positividade, usou-se adequadamente o reagente, leu-se adequadamente os marcadores. Então, tudo isso é algo importante para que a gente possa estabelecer se estava certo ou não essa testagem que foi feita, inclusive, pelo próprio paciente. Então, dessa maneira, é importante que as pessoas estejam realmente atentas a essas questões. Com relação a medicações, é claro que a gente aprendeu muito sobre medicações. Existem medicações hoje que encurtam o período de viremia, especialmente os anticorpos monoclonais acabam sendo usados para pacientes que são específicos, elegíveis. Então, imagine um indivíduo que começa até 72 horas dos sintomas a apresentar manifestações, mas é um idoso, ele é um indivíduo que é imunossuprimido. Qual é o risco dele desenvolver forma grave? Muito grande. Então, como a gente não consegue ver o capítulo 2, você já faz uma análise. Por que a minha preocupação é desse paciente idoso e com comorbidades, mesmo que ele esteja bem agora? Porque no idoso, ele faz aquilo que nós chamamos de imunossenescência. Ele envelhece a sua imunidade. Então, a chance de um vírus circular com mais intensidade, causando maior número de agravos, acaba sendo maior. Por isso, tanto essas medicações que foram eleitas, quanto os anticorpos, que são os antivirais, como também os anticorpos monoclonais, que são usados para dar e proteger esses indivíduos, evitando aí uma progressão. E é importante lembrar que essa, sim, é o tratamento precoce. O tratamento precoce não é ivermectina, cloroquina, nada disso. Isso já foi abolido há 2 anos, praticamente. A gente já esqueceu isso desde abril do ano retrasado. A ciência já mostrou que isso não funciona. E é comum hoje as pessoas falam assim, doutor, e aí eu não vou tomar nada hoje? Eu falei, não, você vai manter medicações sintomáticas. Sintomas, está com dor, vai tomar uma dipirona ou um paracetamol. Está com febre, igualmente vai fazer uso dessas medicações. Nada além disso. Mas e ivermectina? Quer dizer, as pessoas ainda estão retomando um cenário que ele já está esgotado. Então, hoje, o profissional da área médica que oriente esse tipo de postura deve ser questionado, porque ele não segue os preceitos da ciência. Mas essa pílula Paxlovid, por exemplo, só completando aqui, ela será acessível para a população? É uma coisa muito cara? Nesse momento, ela não está sendo consagrada. Ela tem sido usada nos Estados Unidos, altíssimo custo, mas, de toda forma, nesse momento, ela não está liberada nem para o nosso uso aqui no país. Então, vamos aguardar essa possibilidade futura, como um arsenal terapêutico adjuvante, que a gente chama.
Eu já sei que nosso tempo está acabando e eu queria levantar um ponto que é o isolamento social e as restrições que foram adotadas em 2020 e 2021, que esse ano, mesmo com a Ômicron, elas estão muito menores. Quer dizer, tudo bem, o carnaval não vai ser feito, não vai ter desfile de carnaval agora, não vai ter bloco de carnaval, mas horários diferenciados, como foi feito no passado, e outros tipos de restrição, de home office e vai por aí afora. Isso aí está no radar, isso é uma coisa que ainda pode voltar a acontecer, ou com a vacinação já disseminada, isso não é mais necessário. Aí eu pergunto, mas por outro lado, você tem empresas que estão todos contaminados, ou muita gente contaminada, que acabam fazendo um lockdown involuntário. Como é que isso está no teu radar, na tua perspectiva? Eu vou usar, dentro de toda a história, uma entrevista que eu dei em fevereiro de 2020, sequer secretário da Saúde eu era ainda, e alguém virou para mim, eu era um dos poucos infectologistas, na verdade era eu e uma outra médica infectologista do Emílio Ribas, a Rosana Richman, que dávamos as entrevistas. E alguém virou para mim e perguntou, falou assim, doutor, me fala uma coisa, o senhor não acha que seria muito melhor a gente abrir tudo, deixar as pessoas se contaminarem? Isso lá em Wuhan, não era nem aqui, nós não tivemos, naquela época nós não tínhamos nenhum caso. Por que eles não abrem tudo e deixam todo mundo se contaminar? E naquela época a gente dizia o seguinte, imunidade de rebanho para esse tipo de vírus, pode ser que não tenha, mas antes dela imunizar a população toda, o que ela vai causar? Ela vai causar 20% de internações nos hospitais, portanto, 20% daquele contingente populacional comprometido vai para o hospital e 8% vai para as UTIs. Se nós fizermos dessa forma, o sistema de saúde não vai dar conta. As pessoas não vão ter médicos, não vão ter leitos, não vão ter oxigênio e os 8% não vão ter assistência. Porque, veja bem, 8% de 10 pessoas são 8 pessoas. De 100, de 1.000, de 1 milhão, de 10 milhões, de 46 milhões, a proporção é a mesma, mas o número absoluto muda e o contexto de acolhimento e assistência muda sobremaneira. Então, dessa forma, ficou muito claro a necessidade de se fazer essas restrições. E essas restrições foram feitas pelo fato de nós não termos uma coisa chamada vacina. As pessoas não tinham a vacina. Hoje, as pessoas experimentarem, o exemplo típico aqui nosso é a Mona, ela tomou as 3 doses e teve manifestações leves. Mesmo que ela tenha, eu estou um pouquinho mais caidinha, seguramente ela não foi para um hospital, não ficou internada, não precisou do oxigênio. E essa é a realidade de hoje da vacina. A vacina permite que nós tenhamos casos muito mais leves que façam com que as pessoas circulem. Nós sabemos que algumas podem não responder dessa forma, nós sabemos quem serão elas? Na maioria, sim. Outras não. A gente vai ouvir jovens, poxa vida, você viu quem internou com Covid gravíssimo e está na UTI? Fulana, jovem, 26 anos. Você fala, mas ela não é gordinha, ela não tem problema na saúde, alguma coisa fez, e ela tomou vacina. Mas são casos pontuais. Então, nem por isso o nosso sistema deixa de acolher. E, por outro lado, à medida que as pessoas, então, vão agora voltando para as suas atividades, a economia continua e é natural, eventualmente, que elas, em ambientes sociais, especialmente em ambientes familiares, tirem a máscara. E fazendo esse movimento, elas acabam, eventualmente, se infectando. Mas, de toda sorte, como disse, o número de pessoas internadas vem em descenso. Nós já estamos observando uma melhora desses números, o que deixa a gente muito tranquilo que temos que continuar. As restrições foram estabelecidas principalmente para esportes, entretenimento, lazer em 70% dos casos, algumas situações com testagem para o ingresso dessas pessoas, dando a segurança e garantia. Lembrando, eu acabei esquecendo de comentar, Mona, que daqui a 60 dias, pelo Estatuto do ECA,
da criança e do adolescente, as vacinas, elas são obrigatórias. Todas as vacinas são obrigatórias. Elas não são compulsórias, mas elas são obrigatórias. E assim o será em relação à vacina da Covid e a exigência da apresentação da carteirinha, que os pais serão cobrados a apresentar. Não apresentar, terão mais 60 dias para fazê-lo. Não o fizeram, serão, então, reportados para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, no sentido de providências serem estabelecidas. Em nenhum momento essa criança será impedida de ingressar na escola. Esse é um direito que essa criança tem e ela não pode sofrer a irresponsabilidade dos seus pais. Mas, a partir de então, quem vai definir o que vai ser feito são exatamente os órgãos superiores com relação a esses pais irresponsáveis dessas crianças. Doutor Jean, eu fiquei, acho que, com uma dúvidazinha ainda. Aqui é aquela velha dúvida. Eu peguei Covid, posso pegar novamente? Eu vi casos de pessoas que pegaram 2, 3 vezes. E se sim, daqui a quanto tempo? Eu estou no auge da minha imunidade nesse momento, pois eu acabei de ter há 20 dias. E também, acho que como a gente está caminhando para o encerramento, seria interessante que o senhor nos falasse em que momento da pandemia a gente está aqui no Brasil e no mundo. Aparentemente, essa curva de contaminações através da Ômicron no Brasil, ela parece crescente pelo noticiário que a gente vê, né? Não sei se é só aqui no Brasil, se nos Estados Unidos já está caindo, na Europa já está caindo. O senhor poderia dar esse panorama e, sobretudo, acho que é importante, né, dar essa fotografia do momento no Brasil, as pessoas talvez se cuidarem mais, né? Você viu que claramente nós tivemos 3 ondas, né? A alfa, tivemos a da gama, a delta praticamente nem ela passou despercebido, e nós tivemos agora da Ômicron. Então, portanto, 3 ondas nítidas. Alguns estados, o Espírito Santo, ele revela a existência de 4 ondas ali, mas nós não identificamos isso, especialmente no Brasil como um todo, mas especialmente no estado de São Paulo. É claro que à medida em que eu entro em contato com vírus novos, eu não estou protegida totalmente. A gente sabe que existem reações que nós chamamos de reações cruzadas. Os anticorpos que eu produzi por uma determinada variante, é isso que a gente está vendo. Por que a Delta não sofreu grande impacto? Porque eu tinha uma vacina que protegia contra as outras cepas e cruzadamente me protegeu contra a Delta. Por que agora, na Ômicron, eu passei a ter um número de casos mais leves, um grande número de casos mais leves, porque ela também fez reação cruzada. Eu vou ter outras variantes, inúmeras outras, com apresentações diferentes, mas a tendência, à medida que eu vou entrando, eu vou produzindo anticorpos, e a tendência, naturalmente, é eu começar a ter situações que eu nem soube se tive ou não. Por exemplo, eu digo para você, e digo mesmo, eu não tive Covid. Você vai falar, já, mas como que você não teve Covid? No teu entorno está cheio de pessoas que se positivaram, você entra no Hospital Albert Einstein todas as manhãs e atende paciente com Covid desde o início da pandemia. Como que você não pegou? Talvez eu tenha pego. E eu nem soube, porque eu tenho 3 doses da Coronavac. E aí eu produzi anticorpos. Então é isso que, na verdade, a vacina faz. Ela faz um reforço mesmo com este vírus ativo circulando e ele vai elevando. E aí a gente vai ver que cada vez mais a presença de novas variantes vai trazendo quadros clínicos muito mais abrandados. Mas, de toda forma, a gente continua fazendo os reforços com vacinação, preferencialmente anuais. Você tinha me perguntado alguma coisa, eu acabei... Em relação à pandemia no mundo, né? E aqui também, em que momento? Estamos já na curva descendente? Estamos subindo ainda? Na verdade, nós temos casos muito altos ainda no Brasil como um todo. A realidade de vacinação de outros estados não é a mesma do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o primeiro no ranking, foi o primeiro, começou a vacinar dia 17 de janeiro com Mônica Calazans.
isso no ano passado, foi o primeiro agora a vacinar adolescentes e o primeiro a vacinar crianças acima de 5 anos. Portanto, essa vanguarda de vacinação, com a utilização dos nossos 5.200 postos de vacinação por todo o estado, temos quase 400 escolas que estarão nos apoiando agora nas vacinações das crianças chegando para a escola com a anuência dos pais irresponsáveis. Então, dessa maneira, nós vamos vacinar e vacinar muito. Então, a nossa realidade, ela é muito diferente do que a gente tem visto fora, não só em outros estados, mas também em outros países. A gente viu o quanto Estados Unidos sofreu, especialmente tendo que fechar algumas regiões, precisou fazer porque a cobertura vacinal chegava a 60%, por exemplo, em Nova York, 65%. Algumas áreas da Europa, da mesma forma. Então, o Brasil é uma realidade, mas São Paulo é uma realidade ainda muito maior. Eu acho que isso mostra o quanto estamos, sim, na vanguarda, e o que acontece em São Paulo passa a ser um exemplo para o país. Muito bom. Eu acho que dá para continuar conversando horas, mas eu sei que só termina agora o seu tempo, né? Pois é, mas eu agradeço muito o convite. Na verdade, quando a Mona, Gustavo, liga e fala assim, Jean, eu quero falar com você, não é só um convite, é quase que uma imposição, então eu tenho que fechar a agenda para ela. Obrigada, Jean, não sabia que eu tinha tanto prestígio assim com você, que bom. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado, então. Eu agradeço o nome dela e em nome de todos que estão nos ouvindo aqui. Eu sei que tem muita gente acompanhando, fazendo perguntas, a gente só não consegue colocar todas as perguntas na mesa, mas seguramente deve ter sido muito bom para todo mundo que ouviu. Eu acho que assim, a gente foi bastante esclarecedor, né? Muitas dúvidas nas cabeças das pessoas. Eu acho que assim, a gente realmente passeou por tudo já. Mas pode ser que tenhamos esquecido alguma recomendação, alguma palavra final que você queira fazer antes desse finalzinho, ou realmente foi completa a entrevista? Foi completa. Eu acho que a gente teve um tempo de falar sobre muitas coisas. Sempre a gente vai esquecer alguma coisa, mas é sempre um prazer estar conversando. Eu acho que é importante que as pessoas lembrem que a gente ainda tem a pandemia, tem que usar máscara. Os cenários de risco acabam sendo exatamente, seja no cenário profissional, em que, pessoal, vai todo mundo junto na copinha tomar um cafezinho, todo mundo tira. Estava todo de máscara. Daí vamos tomar um café? Vamos 4 para a copinha, todo mundo tira a máscara. Não, mas eu só estou tomando café. Só tirei porque eu estou tomando café. Precisava os 4 entrar lá? Não precisava. Então, são esses cuidados. Mesmo, é aquela história, será que está na hora da gente convidar as pessoas? Eu convidei 2 casais para jantar em casa hoje. Mas não são 2 casais, está todo mundo vacinado. São esses cenários que a gente acaba ficando sem máscara, tomando alguma coisa, um suco, uma bebida qualquer, rindo, cantando, e aí é um cenário de risco. Então, ainda mantenho essa atenção. Eu acho que a gente não está falando em preocupação, aliás, quando vieram essas variantes, o pessoal falou, olha, é uma variante de preocupação, a gente dizia, não, é de atenção, e a gente continua olhando e dizendo, temos uma variante de atenção, 99% dos casos já são de Ômicron, talvez em alguns lugares já 100% de Ômicron, mas sem dúvida alguma essa atenção deve ser mantida. Então, usem as máscaras, mantenham o álcool gel e vacinem-se. Nós temos, só para você ter uma ideia, 2.300.000 pessoas que deveriam já ter tomado a segunda dose e não tomaram. Ou seja, essas pessoas não estão devidamente protegidas. E aí, por isso, eu preciso que elas tomem. Dessas 1 milhão dessas 2.300.000, 1 milhão são jovens de 12 a 29 anos. São exatamente esses que vão para a escola, são esses que vão para a faculdade, são esses que circulam na casa dos amigos, nas baladinhas e voltam. E aí passa a ser um problema. Então, é importante que essas pessoas estejam devidamente vacinadas. E lembrando que nas internações hospitalares, eu vou usar uma referência do Hospital Emílio Ribas, no início do ano, nós tivemos que
76% das pessoas internadas na UTI ou não tinham tomado dose nenhuma ou tinham feito uso parcial de alguma, seja uma dose, ou não fizeram a dose de reforço para os idosos e pessoas portadoras de comorbidade. Agora foi feita uma nova revisão das internações, 62% estão nessas características, mostrando que a vacina, ela protege e se faz valer de formas graves e fatais. Maravilha. É isso aí, a vacina é um escudo. Jean, novamente, muito obrigada pela participação aqui, pela conversa esclarecedora. Tenho certeza que ela vai direcionar muita gente que tinha dúvidas e que está aqui nos ouvindo. Aliás, agradeço a participação também do Paul e de vocês todos que nos ouvem, nos assistem nos nossos podcasts, e mais esse episódio de Febraban News sobre a Covid-19. Até a próxima. Muito obrigado, Jean. Obrigado, Mona. Um abraço. Obrigado para vocês. Um grande abraço. Abraço.